Hoje, 16 de agosto de 2017, o programa Memória e História Oral entrevista a escritora Maria Valéria Rezende. Boa tarde, Maria Valéria. Boa tarde, estou aqui. Vamos começar pela sua infância. Onde você nasceu e o nome dos seus pais? Eu nasci exatamente na hora certa e no lugar certo. Eu não queria ter nascido em outro lugar, nem um dia antes, nem um dia depois, senão no dia 8 de dezembro de 1942, aqui na minha cidade de Santos, num momento, assim, bem especial, durante a Segunda Guerra. Né? Sou filha de Leôncio de Rezende Filho, que era médico aqui em Santos, conhecidíssimo, né? enquanto vivia aqui, enquanto vivia, e de mãe mineira, Maria Ceci Vasconcelos Rezende, cujo tio, que também era médico, que era mineiro, mas vivia aqui, ele trabalhava na saúde dos portos, eu creio. Minha mãe vinha de férias, e aí conheceu meu pai, e se casaram, e aí eu fui a primeira filha desse casal. O nome da sua mãe? Minha mãe, Maria Ceci Vasconcelos Rezende, original de Passos, no sul de Minas, mas já vivendo depois, logo cedo, em Belo Horizonte, desde o começo. E as suas lembranças de infância? Olha, aí é que está uma coisa curiosa, viu? Porque eu tenho muitas lembranças de infância. E eu sempre fui muito visual, sabe? A minha memória é visual. Então, eu tinha uns filmes que se passavam na minha cabeça, que só muito mais tarde é que eu fui entender o que era aquilo. Por exemplo, eu tinha uma imagem da gente arrancando papéis pretos e rasgando papéis pretos. E um dia eu explico, mas eu tenho uma coisa que eu às vezes fecho os olhos e me vejo rasgando papéis pretos. E aí, então papai diz, minha filha, isso provavelmente era a gente arrancando quando acabou a guerra e que acabou o blackout obrigatório. Então todas as vidraças das casas eram cobertas de papel preto, porque senão os periscópios dos submarinos alemães podiam identificar o porto. E de fato, quando acabou a guerra, outra imagem que eu tinha era de entrando num carro com uma grande caixa amarrada, que era, claro, meu pai era médico, ele tinha a caixa do gasogênio, e saindo e vendo a cidade iluminada pela primeira vez. Então, quer dizer, agora eu sei que isso é isso, mas eu descrevia lá pelos meus 5, 6, 7 anos, não sei, mais tarde, coisas que me passavam pela cabeça e papai me explicava o que devia ser aquilo. Né? Porque não era eu que estava inventando. Eu me lembro muito bem de uns faróis que ficavam no alto da serra, eu acho, que varriam o céu, provavelmente procurando o avião alemão. Eu fecho os olhos e vejo tudo isso. Então eu digo assim, poxa, eu sou antiga, eu estou aqui desde a Segunda Guerra Mundial e tenho memórias da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que assim, e Santos... a minha lembrança da minha infância e da minha adolescência em Santos é uma profusão de coisas, sabe? Eu tive uma infância muito feliz, uma infância animadíssima, interessantíssima. Eu me lembro que na quadra em que a gente morava, Que bairro que era? era na Avenida Washington Luiz, entre a Luiz de Faria e a Tolentino Filgueiras, né? Ali quase em frente da ponte que dá na Mato Grosso, bem pertinho do Colégio Canadá. Assim. E a gente brincava pulando os muros para dentro da quadra, né? Porque a Washington Luiz era perigosa, porque era uma avenida, passava muito carro. Não passava, comparado com o que é hoje, não era nada. Então, a gente brincava com as outras crianças, a gente pulava os muros por dentro da quadra, né? E eu lembro que teve uma época que havia uma família logo que dava junto da nossa, uma família de judeus de origem polonesa. Tinha uma família de indianos de Goa. Tinha uma outra família que a mãe era alemã, o pai era inglês. Tinha outras famílias vindas de Pernambuco. Então a gente convivia, a gente ouvia vários sotaques.
a gente participava das festas e comia as comidas de outros países, de outras... E eu sempre tenho essa impressão, assim, de ter crescido ouvindo várias línguas. Eu tenho muita facilidade de aprender mal, mas para me virar em outra língua, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a gente ouvia todas as línguas e havia coisas incríveis aqui em Santos. Por exemplo, eu não sei se ainda existe o Centro de Expansão Cultural, que foi criado pela Carolina Costa, se eu não me engano, e que a lembrança que eu tenho desde a minha infância era assim, que uma coisa muito importante na nossa vida eram os transatlânticos, que eram navios de passageiros. As pessoas viajavam para a Europa ou para os Estados Unidos de barco, de navio. E a gente ia para a ponta da praia, onde ali a barra é bem estreitinha e você ficava lá abanando a mão para quem estava indo viajar e tudo isso. E esses navios, muitas vezes, eles traziam, eu suponho que era durante o verão europeu e o nosso inverno, as companhias de ópera, de teatro, de balé vinham fazer turnês por aqui. Deviam parar no Santa Rosa, no Santa Isabel, em Recife, no Castro Alves e no Rio de Janeiro, né? E vinham para ir para o Municipal de São Paulo. E aí se fazia, o Centro de Expansão Cultural conseguia que muitos deles se apresentassem aqui em Santos, no Coliseu, que naquele tempo estava bonito e lindo, era um teatro tão bom quanto os outros, né? E a gente tinha uma frisa, até me lembro muito bem, né, que eu digo sempre, eu fui amiga de infância da Pagu, porque a nossa frisa, porque como era uma família inteira que pagava uma taxa especial, a gente tinha uma frisa que era fixa. E a frisa ao lado da nossa era do Geraldo Ferraz e da Patrícia Galvão. E eu ficava aqui, pequena ainda, com 8, 9 anos, ficava aqui no cantinho do murinho e ela ficava do outro lado. E ela cochichava no meu ouvido aquilo que ela sabia que eu não podia entender. Ela me dizia, olha, isso é assim, assim. Ela me explicava. E às vezes eu me lembro dela me dizer, olha, isso aí nem preste atenção que é bobagem. Então, e pra gente era Patrícia Galvão, né? Só mais tarde que eu fui saber que a Patrícia Galvão era Pagu, bem, e toda a história dela. Mas para mim era uma pessoa que a gente em Santos aqui convivia, pois uma cidade pequena em que todo mundo se conhecia. Até hoje é uma cidade em que você anda de ponta a ponta da cidade, né? Eu sempre digo, é como João Pessoa também é assim. Tem muitas, eu moro em João Pessoa, mas eu nunca saí de Santos, nesse sentido de que João Pessoa é uma cidade que tem muitas semelhanças com Santos. Eu sempre digo, são cidades que não têm centro e periferia, tem frente e verso, né? Então, o verso é lá o porto, porque lá também tinha o porto no estuário do Rio, etc., que não funciona mais como porto hoje, mas... E a praia, então você tem são cidades estendidas ao longo do mar, são cidades que têm uma coisa assim de você estar muito próximo de um horizonte muito largo. E eu me lembro assim, em Santos a gente andava por toda parte, papai era médico daquele tempo, né, que dava o número do telefone de casa para todos os clientes. Então olhava-se na lista telefônica, estava lá. Então, chamou, ele ia, né? Creio que ele nem perguntava se a pessoa podia pagar. E muitas vezes, para poder ter tempo de estar conosco, com as crianças, depois do jantar, quando ele ainda ia ver clientes em casa, ele nos punha no carro e nos levava junto e a gente ficava no carro esperando. Então, isso me dá assim a gente ficava no carro observando a rua. Então, era como se eu tivesse um mapa de Santos das décadas de 40 e 50 desenhado na minha cabeça, que, claro, não corresponde mais a hoje. Então, eu me sinto meio perdida, às vezes, na cidade. Quando eu consigo reconhecer uma coisa que está naquelas minhas fotografias antigas, eu fico toda satisfeita, né? E os canais é que me salvam, porque é isso que eu digo, os canais me salvam, porque eles delimitam as coisas e tudo dá na praia ou dá no porto, né? Então... Eu fui desde cedo para o Stella Maris. Foi a única escola em Santos que eu frequentei. E a Aliança Francesa, claro. Mas, naquele tempo, havia relativamente poucas escolas. Eu me lembro que escola pública, tinha os grupos escolares, né? Mas de ginásio e colegial tinha pouquíssimas.
E o Canadá era o máximo, a gente queria estudar no Canadá. Mas não podia... Eu me lembro que quando as meninas nasciam, já eram matriculadas, fazia-se uma pré-matrícula no Colégio São José, no Colégio Stella Maris, porque senão não ia ter vaga. E eu me lembro desde muito pequena, da janela do meu quarto se via a torre do Stella Maris, porque eram tudo casas baixas, não havia prédios altos ali. Então, da janela do meu quarto eu via a torre do colégio onde eu ia estudar. Mas graças a Deus, naquele tempo, eu digo graças a Deus, a gente só ia para a escola aos 6 anos de idade. Então a gente brincava muito, pulava muito muro, subia em muita árvore, ralava muito o joelho, corria para a praia, corria pelo canal, ia à praia, voltava. Era uma cidade sem perigo, não sei, a gente andava por toda parte. E eu olhava o colégio e me lembro muito bem o dia que eu fui para o colégio a primeira vez aos 6 anos de idade. Já tinha acabado de fazer 6 anos e estudei no Stella Maris a vida toda. Quando eu ia fazer o colegial, eu queria ir para o Canadá, porque todos meus amigos iam para o Canadá. E como nós éramos muitas, né, e papai era médico também, a gente acho que não pagava grande coisa no Stella Maris. Então, papai, eu me lembro de dizer, papai, me dá, eu quero ir fazer o exame de seleção para o Canadá. Aí papai disse, não, você não vai fazer. Eu falei, por quê, papai? Eu sei que eu passo. Ele disse, eu também sei que você passa, por isso que você não vai fazer. Porque você não vai para o colégio público, que é gratuito, tirar a vaga de um jovem estudioso cujo pai não pode pagar uma escola particular ou não tem vaga na escola particular. Você está lá no colégio Stella Maris, lá você fica e pronto. E deixa essa vaga aqui para outro que precisa. Então, era para ver como não era tão simples ir para a escola. Se dizia que uma pessoa estava formada quando ela tinha o 4º ano primário. Não é? Como para a gente também é importante isso hoje, eu digo, para avaliar muita coisa do nosso país hoje, né? É lembrar... Depois do Stella Maris, você foi fazer? Aí, quando eu terminei o Stella Maris, eu fui para São Paulo, para o Sede Sapiense, fiz o 1º ano da faculdade. E aí, eu já participava da JEC, da Juventude Estudantil Católica, eu era da equipe diocesana de Santos. Aí, quando eu fui para São Paulo, eu fui para a equipe regional. Mas aí, um ano após, me elegeram para a equipe nacional. Aí, eu me mudei para o Rio. E passei 2 anos no Rio, 2 ou 3 anos, eu já não sei direito. E terminei a faculdade lá. E aí, eu já, quando voltei do Rio, já fui para o noviciado da mesma congregação de Nossa Senhora, das Cônegas de Santo Agostinho, do Stella Maris. Mas você sempre teve essa vontade? Olha, não. Eu sei o seguinte, é difícil lembrar tudo, assim, porque a gente, quando lembra o passado, a gente lembra o passado já transformado pelo presente, né, por tudo que você viveu depois. Eu sei do seguinte, que ser militante da Juventude Estudantil Católica naquele tempo era já uma mudança na vida da gente muito grande, porque era uma coisa muito ativa, com uma metodologia de formação muito interessante, porque era baseada no ver, julgar e agir. O que significava você prestar muita atenção no que se passava à sua volta no mundo, na sua escola, na sua cidade, avaliar aquilo tudo, o que a gente quer que seja assim, o que a gente quer estimular e o que a gente quer combater, né? E agir, fazer um plano de ação. Não era um movimento de massa, era um movimento de militantes, tinha uma estrutura semelhante à dos partidos comunistas, por exemplo. Tanto que a gente brigava e, ao mesmo tempo, ficava amigo da juventude do Partido Comunista. E depois, quando eu fui para a equipe regional, eu comecei a viajar a São Paulo inteiro, e São Paulo e Paraná. Depois eu fui para o Rio, aí eu comecei a viajar pelo Brasil inteiro, porque a gente coordenava o movimento no Brasil inteiro. Viajava pelos aviões do Correio Aéreo Nacional, que eram aqueles Douglas DC-3, que nem tinha um buraco assim para
para as armas, não eram nem pressurizados, voavam baixinho, era uma coisa impressionante. Tinha uma autonomia de voo curta, então às vezes descia numa pista de terra no meio da selva para reabastecer num ponto lá que só tinha Isso foi nos anos 60. Já nos anos 60, Antes de 64. Antes de 64, exatamente. Entre 60 e 64. Se bem que eu já tinha viajado muito, porque papai estudou na Escola Nacional de Medicina no Rio. Parece que a turma dele tinha 400 estudantes, porque vinha gente do Brasil inteiro para estudar no Rio, porque não havia muitas faculdades de medicina. Então, papai tinha colegas do Oiapoque ao Chuí. E eles, quando se formaram, fizeram uma associação, Sociedade dos Doutorandos de 30. E eles, todo ano, com o apoio das diferentes regiões, organizavam viagens para uma das regiões do Brasil. Então, eu com 13, 14 anos, comecei a viajar nessas viagens, que também eram com aviões DC-3, de 2 hélices, que eram fantásticos, porque uma hélice parava e ele continuava voando com a outra. Né? Não, você podia abrir a janela do avião, não era, voava baixinho, você via o mundo. E eu me lembro que com 15 anos a gente fez no Maranhão, Pará, depois subimos de barco de Belém do Pará até Manaus, parando em Santarém, em lugares onde nunca ninguém tinha ido. Era mais fácil as pessoas irem a Paris do que ir à Amazônia. E a gente ia à Amazônia. Me lembro que eu devia ter uns 15 anos ainda estava no colégio, né? E a gente foi essa viagem fantástica pela Amazônia, que é uma descoberta de outro mundo. Me lembro que papai me deu para me preparar para a viagem um livro de um escritor do qual não se ouve mais falar, mas que é o Ferreira de Castro, um português que veio ainda menino para trabalhar nos seringais e escreveu A Selva. Papai nos preparava o ano inteiro para essa viagem. Então a gente lia romances e lia geografia e tudo isso. E eu quando fui para a faculdade, eu já conhecia o Brasil de uma ponta a outra, de Foz do Iguaçu, da Paraíba, sei lá, Amazônia, enfim. E depois toda a minha infância, eu passava 4 meses por ano em Belo Horizonte. Então, esse vai e vem, que também era de avião, imagine, o avião não tinha autonomia, a gente tinha que subir, eu ainda me lembro de subir a serra pela estrada de paralelepípedo, que os carros não aguentavam a subida, porque tinha que subir em segunda, então você tinha que levar um bujão de água, fervia o motor, parava no meio da serra, tinha que esperar esfriar o motor, jogar água, etc., para chegar lá em São Paulo. Aí a gente ia para o aeroporto, só tinha o aeroporto de Congonhas. Pesavam a gente, pesavam a mala, era uma confusão. E depois embarcava e tinha que descer em Poços de Caldas para reabastecer, porque os aviões não tinham autonomia para ir de São Paulo a Belo Horizonte. Eu digo, eu sou muito antiga. Né? Quando você pensar hoje que você faz um voo, sei lá, de 14 horas, 16 horas. E essa alternância entre as montanhas de Minas e os mangues de Santos e uma fala muito, muito internacional, porque a gente ouvia falar, mesmo quem morava aqui em Santos, tinha uma quantidade de estrangeiros enorme. Eu li isso alguma vez, que no momento, quando eu nasci, durante a minha infância, mais da metade da população santista era portuguesa ou do continente, ou dos Açores, ou da Madeira. Então, mesmo o português que a gente ouvia, eram vários portugueses, não é? A gente, depois uma outra coisa que eu achava muito interessante, que eu me lembro muito, assim, era que, por exemplo, os navios escolas de várias marinhas paravam por aqui. Então, quando chegava o navio dos cadetes americanos, dos cadetes portugueses, cadetes espanhóis, não sei, os clubes, o Clube 15, o Tênis Clube, sei lá, ofereciam festas para os cadetes, bailes. E a gente quando já era adolescente, ia e a gente colecionava, a gente acabava achando um jeito de arrancar deles
aquelas coisinhas que eles tinham nos uniformes, colecionava. Tinha os estudantes de Coimbra que escolhiam, em vez de fazer festas de formatura, pegavam acho que navios cargueiros e vinham-se embora por aqui, e andavam com aquelas capas esfarrapadas, iam nas festas, nos bailes, quando eles dançavam mais de uma vez com uma menina, dava um pedacinho da capa, e a gente colecionava para ver quem tinha mais pedacinho de capa de estudante português. Uma vez nós pegamos uma amiga que tinha falsificado alguns, aí foi... Valéria, o curso superior você fez aonde? Então, aqui em Santos só existia a faculdade de Direito, quando eu terminei o curso normal. E eu não queria estudar Direito. Então, eu fui para São Paulo para estudar Pedagogia. E a escolha pela Pedagogia tinha muito a ver com uma experiência minha de adolescência, que as irmãs do Stella Maris, não sei se alguém aqui ainda se lembra, tinham um trabalho chamado ALA, que era Assistência ao Litoral de Anchieta. Então, o nosso litoral quase todo era isolado, você só chegava de barco. Era muito complicado. Ou a gente ia de trem até o trem da banana aí, ele ia até Juquiá, se eu não me engano, né? Não passava além de Juquiá. E depois você tinha que descer por picadas para chegar nas praias. Até para Itanhaém a gente só podia ir pela Praia Grande, você tinha que ficar esperando a maré subir e baixar para o carro passar, né? Não tinha outros modos. Então, era um litoral muito isolado, as populações do litoral muito isoladas. E as irmãs, se eu não me engano, foi um trabalho criado ainda nos anos 40, junto com a Diocese, para dar assistência ao litoral de Anchieta, que significava um trabalho de educação. E as irmãs faziam caravanas, elas percorriam, então as irmãs que trabalhavam na ala, elas percorriam o ano inteiro, ficavam 1 mês, 2 meses em cada povoado ou ilha e faziam formação em puericultura, horticultura. As moças, formavam as moças, alfabetizavam. Era toda uma formação para que elas fossem agentes de transformação, que era aquilo que depois se começou a chamar de educação de base. E depois elas tinham um centro aqui, outro em Ubatuba e outro em Apiaí, onde algumas moças passavam 1 ano para poder ter uma formação mais aprofundada e voltavam para as suas cidades. Até hoje, se você for andar pelo o que antes era um litoral isolado e agora não é mais, vai encontrar alaístas. Elas chamavam-se as alaístas, as que tinham recebido essa formação da ala. E nós, como adolescentes, podíamos ir nas caravanas com as irmãs nas férias. E eu adorava isso. Então, aquela coisa de... Eu estou me vendo, eu sou capaz de ver a cena e viver de novo. Quando foi que eu decidi, não, eu não quero ser escritora, eu não quero estudar letras, eu quero estudar pedagogia, que foi um dia, voltando de trem, lá de Juquiá, depois de ter ido não sei para onde, com as caravanas, porque às vezes a caravana subiu a serra para encontrar um quilombo, um antigo quilombo lá no alto, ou descia e encontrava um grupo de guaranis. Bem, eu voltando de trem, e o trem fez uma parada num lugar onde era a mata, depois o bananal um pouco mais para cima, e uma casinha um chalé de madeira, escrito escola. E eu olhei para aquilo ali e disse, é isso que eu quero. Porque até aquele momento, havia uma coisa assim, eu escrevi sempre, desde criança. E eu vivi numa casa da minha avó, por causa da minha tia, Maria José Aranha de Rezende, a tia Zezinha, que era a cronista da cidade, que era poeta e tudo isso. Como ela tinha dificuldade de locomoção, porque ela teve poliomielite, etc. Talvez fosse por isso que se reuniam na casa da minha avó, muitas vezes, para mim era assim, toda semana, provavelmente não era, mas a importância que isso teve na minha vida faz com que a memória da gente, não é a memória do calendário nem do relógio, é a memória da intensidade com que a gente viveu, o tempo da intensidade com que a gente viveu isso. Então aquela casa vivia cheia de escritores, tanto que eu digo sempre, para mim, até uma certa idade, já depois de estar na escola,
escrever livro, publicar livro era uma coisa que ia acontecer na vida de todo mundo. E aqui em Santos se escrevia muito, se publicava muito, e aquilo assim, já leu o último livro de fulano? Fulana, era alguém que vivia lá em casa, que a gente encontrava na esquina, na saída do teatro, ali no Gonzaga, na sorveteria. Então, todo mundo escrevia livro. Na minha família mineira também havia escritores. Além de que a gente morava o meu avô, a casa do meu avô era numa quadra lá em Belo Horizonte, onde morava, muito pequena ainda, porque depois ele não estava mais lá, o Ciro dos Anjos. Onde você virava a esquina era o Aníbal Machado, você virava outra esquina, tinha outro escritor. Então, para mim, escritor tinha em todo lugar. Então, a família já me considerava escritora da próxima geração. O Vicente de Carvalho era da família? O Vicente de Carvalho era irmão da minha bisavó, mas como ele era muito mais novo, os filhos dele, que muitos viviam aqui em São Vicente, em Santos, a viúva dele, eu me lembro muito bem dela, porque ela viveu o resto da vida dela aqui em São Vicente. E papai todo sábado de manhã ia lá visitá-la. Ela já estava bem idosa, né? Então, vamos lá ver tia Biloca. E eu ia junto, porque era uma espécie de passeio. E eu me lembro, agora não posso jurar que era assim, porque memória é ficção, né? Com certeza. Porque é filtrado, o que a gente vive já vem filtrado pelos nossos 5 sentidos, que são pouca coisa. Além disso, pelos sentimentos, né? Mas eu me lembro, eu fecho os olhos e vejo tia Biloca sentada na sua poltrona, né? Cabelinho branquinho, os pés em cima de um banquinho. E ao lado dela, uma mesinha baixinha de espelho, cheia de bichinho de Murano. Que naquele tempo era uma coisa, ela tinha uma coleção. E eu me lembro muito bem de papai um dia me dizer, tia Biloca está um pouquinho triste, você não quer decorar uns versos do tio Vicente para dizer para ela? E eu não sabia, eu tinha menos de 6 anos, porque eu não sabia ler nem escrever, porque eu ouço a voz de meu pai dizendo para eu aprender de cor. Esses olhos verdes, olhos cores do mar, olhos pensativos que fazem sonhar e por aí vai. E aí, quando eu acabei de dizer um poema, papai chegou lá e disse, tia Biloca, Maria Valéria tem uma surpresa para você. Lá, recitei, e ela pegou um bichinho daquele e me deu. Isso foi uma verdadeira maravilha, porque a gente não podia nem encostar, eram muitas recomendações antes de chegar lá. Não mexa nos bichinhos, bem. E aí, toda semana eu queria aprender outros versos de tio Vicente. Então, lá foi. Deixa-me fonte, não me leves para o mar, eu fui nascida no monte. Bom, pois é, a memória que eu tenho é essa. Provavelmente não foi todo sábado, não foi tanto assim, mas é que foi uma coisa tão marcante para mim que fica. Eu sabia até, agora já estou começando, minha memória já não aguenta mais tudo que tem dentro. Então, agora eu ouço meu pai dizendo e eu decorando, imagine, com 5 anos, tange o sino, tange, numa voz de choro tão desconsolada, no caixão dourado, como em berço de ouro, o pequenino levam-te dormindo. Acorda, olha que te levam para o mesmo lado, onde o sino tange, com uma voz de choro, tão desconsolado. O pequenino morto. Eu sei que eu decorei isso quando eu não sabia ler ainda. Então, eu sempre digo às pessoas, como foi o seu primeiro contato com a literatura? Eu não sei. Eu já nasci em contato com a literatura, e com a literatura de adulto, feita para adulto. O Pequenino Morto não foi escrito para crianças, embora fale de crianças. E também eu nasci 10 anos antes da televisão, e a televisão, quando começou a chegar aqui, só transmitia chuva, raio e trovoada, né? A gente não tinha nada. E lá em casa houve televisão, quando a gente foi para Manaus, tinha começado a Zona Franca, eu tinha 15, 16 anos. Então, de noite o que se fazia? Principalmente lá em Belo Horizonte, meu avô, que tinha sido declamador intervaleiro de cinema no Rio de Janeiro, sabia tudo de cor, sabia o Navio Negreiro, tudo aquilo. A gente sentava na varanda e lia-se. Ou diziam-se poemas, ou liam-se poemas, ou liam-se contos, ou lia-se um romance capítulo por capítulo, cada noite um capítulo. E a gente ouvia, as crianças estavam ou brincando no jardim, mas eu era xereta e curiosa e sentava. Me lembro que quando eu pegava um livro, quando eu comecei finalmente a poder ler,
por mim mesma e não ter que me submeter a quando os adultos querem ler para mim, que eu ficava decepcionadíssima se eu lesse uma coisa e não encontrasse nenhuma palavra desconhecida. Era uma aventura descobrir, garimpar palavras, e eu sempre fui maníaca de dicionários. Também porque quando aqui havia muitos assim, concursos de composição, né? Agora chamam de redação, é tão feio. Composição era mais bonito, né? Porque tinha alguma coisa a ver com a música. Então havia uns concursos municipais de composição dos colégios. Eu sempre ganhava no meu colégio. Quando chegava no nível municipal, eu era desclassificada porque a minha tia estava sempre no júri. E eu ganhava um prêmio de consolação que era um dicionário. Então que eu fiquei com não sei porque era sempre dicionário, eu fiquei com mania de dicionário. Eu tenho em casa um estante de dicionários, onde tem até dicionário de língua que eu não sei para a língua que eu não sei. Aí na faculdade, depois da faculdade que você entrou pro... Então, veja bem, essa vida, olha, eram os anos 60 ainda, né? Então, me lembro assim, quando eu era pré-adolescente, que naquele tempo não existia isso, né? A gente era criança e depois virava moça. Mas não tinha esse conceito de adolescência assim, né? Que não acaba mais hoje. Então, eu me lembro que logo perguntavam para a gente, você já resolveu? Você quer casar ou quer ser freira? Percebe? Então, não havia muitas alternativas, né? Claro que havia mulheres que iam para a faculdade, faziam uma carreira profissional, mas eram pouquíssimas. Então, eu, a mais velha de 6 filhos, então já tinha ajudado a criar meus irmãozinhos e ao mesmo tempo eu tinha experiência do interessante que é uma vida missionária. É uma vida de você ir para onde é preciso, além de eu ter fé e ser apegada ao Evangelho, uma formação muito forte nesse sentido, muito levada para a prática. Não é o decorar dogma, decorar catecismo, é os valores do Evangelho, você pôr na prática e criar ações que têm relação direta com esses valores e tudo. Então, pronto, para mim me pareceu que entre me casar e ficar morando na mesma casa, criando filhinhos que eram parecidos com os meus irmãozinhos, que eu já tinha feito, ou ser missionária, andar pelo mundo, eu naturalmente era um pouco a continuidade daquela vida de militante, dirigente da Juventude Estudantil Católica, da ALA. Era... E qual foi assim, como foi essa trajetória? A partir daí? É. Bem, aí então eu saí daquela vida voadora que eu tinha até o fim de 64, né? Fui para o noviciado, aí foram 2 anos de noviciado em que a gente ficava em São Paulo, no Morumbi. A gente as irmãs tinham acabado de construir um colégio no Morumbi, que era ainda no meio da mata. Aliás, ele é no meio da mata, tem uma mata em volta. E tinha o colégio e ali se fez o noviciado também, então a gente... aí era uma vida, 2 anos de vida reclusa. Mas uma reclusão muito relativa, porque eu, que já estava formada em pedagogia, e eu também já tinha o diploma superior de língua e literatura francesa que a gente fazia pela Aliança Francesa, que eu já tinha feito aqui antes de ir para a faculdade. Quer dizer, então hoje em dia me botam muito em destaque quando fazem minhas biografias aí, que eu sou formada em letra e literatura francesa pela Universidade de Nancy, aí já deduzem que eu vivi na França, no exílio, em Nancy, não tem nada disso. Eu nunca saí de Santos para tirar o diploma de Nancy. Foi aqui antes de ir para a faculdade, né? Eu já fui para a faculdade com um diploma superior. E aí eu fui para a faculdade, aí eu trabalhava no colégio, então tinha muito contato com as meninas, pois a família da minha mãe era uma família de artistas plásticos. Minha mãe tinha feito toda uma formação em escultura, meu avô era pintor, era fotógrafo, era tudo que a gente quiser, restaurador. E a gente também, então eu logo no colégio eu comecei a mexer também com cerâmica, e tinha um grande forno e tudo, porque havia aulas para as crianças. Então eu não sentia uma reclusão, eu senti como uma oportunidade de me aprofundar em outras coisas. Então eu podia ler muito, tinha que ler muito,
também pôr em prática, né, os meus estudos pedagógicos. E era uma escola com métodos ativos, então, com inspiração montessoriana, então, que naquele tempo era uma novidade muito grande. Então, foi uma experiência muito boa para mim também, de 2 anos. Aí, a partir daí, eu já comecei a ir trabalhar num colégio muito mais ativamente, foi no Colégio Madre Alix, em São Paulo, onde eu fiquei 2 anos. Depois eu voltei para a faculdade para fazer uma especialização em filosofia da educação, mas aí foi o ano de 68. Então a minha especialização foi correr pela rua Você ficou em São Paulo esse tempo todo? Eu fiquei em São Paulo esse tempo Durante todo. o golpe, né? E mais, eu fiz uma viagem para a Europa de uns 4 meses em 69, por causa de coisa da congregação, mas voltei. E aí eu fui morar na zona leste de São Paulo, porque as irmãs já estavam fazendo pequenas comunidades inseridas nos meios populares, que foi uma tendência que, pronto, daí para adiante é assim que a gente vive. Claro, era concomitante praticamente com o Concílio Vaticano II, que era, no fundo, na nossa congregação, já estava presente isso na tradição da ALA, da Assistência ao Litoral de Anchieta. Então, aquilo que era uma coisa assim meio lateral, porque era meio estranho, não era muito assim normal que as freiras andassem metidas no meio do povo, enfiadas em qualquer lugar. Aquilo se tornou o nosso modo de viver, muito mais do que estar dentro dos colégios. Foi uma minoria que ficou cuidando de colégio. E aí eu fui morar no Jardim Nordeste, que era um bairro da periferia de São Paulo, onde eu fiquei até 71. Mas aí a gente tinha aquela situação toda de repressão, foi o período mais pesado da repressão da ditadura militar, e eu tinha uma porção de amigos e conhecidos que estavam correndo risco de vida, que pertenciam às organizações, as organizações sendo desmanteladas, as pessoas correndo risco de ser presas, torturadas. Eu ia todo fim de semana para o presídio Tiradentes visitar os amigos que estavam presos. Beto era um deles? Beto, todos os dominicanos, nossa, a Dilma, tinha todo mundo lá. E eu tinha, de algumas famílias que não moravam em São Paulo, eu estava inscrita como uma pessoa da família para visitar, junto à Justiça Militar. Então eu ia toda semana para lá, todo fim de semana. E aí a gente ficava sabendo, e a gente começou, eu e muitos outros como eu, os religiosos sobretudo, que tínhamos mais casas, mais facilidade, a dar abrigo, esconder gente, ajudar a sair do país, etc. E isso também era uma atividade arriscadíssima, porque você estava fazendo uma coisa clandestina. Então aí no final de 71 estava muito pesado, aí as minhas irmãs, parece que tinham irmãs que não dormiam de noite com medo que viesse a polícia me buscar. E aí a congregação pediu para eu fazer um trabalho na Europa, uma pesquisa para preparar uma reunião internacional. Aí eu fui logo no comecinho de 72 e passei esse ano de 72. Você levou os originais Olha, isso é veja bem, eu tenho uma memória certa, eu vejo como um filme, mas os documentos me desmentem. Uma coisa é verdade, está documentado. Eu que transcrevi, fui para a casa do meu avô em Belo Horizonte, passei 1 mês lá, transcrevendo em estêncil de cera daquele tempo, as cartas do Beto. Uma das razões era porque a repressão tratava de convencer os bispos de que aqueles frades e aqueles padres que estavam presos não era nada verdadeiro cristão, nem padre, nem frade, nada, era tudo comunista infiltrado na igreja. E as cartas deles eram cartas de reflexão teológica. O Beto, que escrevia muito mais do que os outros, porque já tinha esse sonho de ser escritor, já era um escritor, vamos dizer, na prática, né? É que tinha um volume maior de cartas e com longas reflexões teológicas, espirituais, que ninguém podia fazer por fingimento. Então a gente achou importante distribuir para os bispos, olha, veja,
julguem vocês mesmos se isso aqui é um comunista infiltrado, um comunista ateu infiltrado na igreja ou se é um cristão. E essas cartas, na minha memória, eu transcrevi tudo isso. Uma parte foi mimeografada para ser distribuída na Assembleia dos Bispos, que seria daí a 1 mês ou 2, e eu levei cópias para a Itália, fui direta para Roma. Na minha memória, eu cheguei em Roma, procurei a Linda Bimbi, que era uma freira italiana, mas que vivia em Belo Horizonte, teve que sair de Belo Horizonte porque a polícia estava atrás dela também, pelas mesmas razões que era perigoso eu estar em São Paulo. E ela, a lembrança que eu tenho é que eu cheguei lá, entreguei as cartas, ela falou, vamos, venha comigo, e fomos ao escritório do senador Lélio Basso, e ele telefonou para o editor e disse, olha, eu estou com um livro aqui que precisa ser traduzido e publicado o mais cedo possível, e que 2 ou 3 meses depois o livro estava publicado, Da Sotterranea e della Storia. Só que há pouco tempo eu recebi uma biografia da Linda Bimbi, que já morreu, onde ela conta a história de outra maneira. Ela conta que as cartas foram transcritas por mim, mas que ela conheceu o Lélio Basso no lançamento do livro em Milão, e a partir daí os dois falaram, e aí ele a convidou para ser assessora dele. Então, e aí eu falei, mas não, está errada a história contada. A Linda já estava idosa, mais idosa do que eu, e se confundiu um pouco com a ordem das coisas. Só que eu fui verificar, e a data de publicação do livro é mesmo 71. Então eu não posso ter levado em 72. E agora tem uma grande confusão na minha cabeça, que a minha memória continua insistindo, a ordem dos fatores. Memória orgânica, né? Esquisito. Documental, né? Mas isso não Aí eu fui, passei esse ano, aí eu fiz o trabalho que a congregação pedia para mim, que incluía viajar muito pela Europa toda, para a Argélia, passei uns meses na Argélia, voltei, depois terminei a tal pesquisa em tempo anterior, aí volta, não volta, eu insisti que eu queria voltar. Aí a superiora geral um dia me chamou e disse, eu pensei, pronto, agora ela vai dizer que eu tenho que ficar aqui. E eu quero voltar para o Brasil, porque o meu país eu quero ajudar a mudar. E aí ela me disse, eu sei que você está querendo voltar para o Brasil, tem muita gente que acha que você deve ficar aqui, porque lá a situação está complicada. Mas eu até guardei umas coisas para você. Ela abriu uma gaveta assim e tirou uma pilha de livros sobre a resistência francesa. E me disse, olha, eu entendo muito bem que você queira voltar. Eu também fui militante da resistência francesa e eu não quereria nunca ter ido embora, porque eu acho que... Então eu entendo que você queira voltar para o seu país, só que tem que pensar como. Você não pode sair daqui e desembarcar, porque tinha informantes e tinha essa história do livro. Chamou a atenção para você. O livro da carta, que quem sabe se por isso que eu acho que isso tudo isso me confirma a lembrança de que eu que levei as cartas, mas agora eu não sei mais se eu levei as cartas. Enfim, não faz mal. Eu sei que teve essa história de voltar para cá, então o plano feito foi, você vai, mas vai por um caminho inesperado. Você vai para os Estados Unidos, passa uns meses lá, vai para o México, pega um avião até Manaus, por um caminho inesperado. Além de que os DOPs eram estaduais, né? Então, se houvesse alguma coisa, era menos provável que em Manaus alguém estivesse esperando por mim. Aí eu fui para os Estados Unidos, passei uns meses lá, tinha uma comunidade nossa na Califórnia, aí eu atravessei os Estados Unidos todos de Greyhound, xeretando por toda parte, me hospedando nos conventos aqui e ali das outras congregações. Foi uma boa experiência, porque foi assim, eu ia parando em qualquer lugar, pegando ônibus daqui para ali, depois fiquei uns 3 meses na Califórnia, aí ganhei a minha vida dando seminários e cursos sobre o método Paulo Freire, que ninguém conhecia, eu já conhecia,
muito bem, porque tinha trabalhado um pouco na montagem do Plano Nacional de Alfabetização no Rio, quando ele veio para o Rio, que eu estava lá. E depois no começo de 69, eu passei uns 3 meses no Chile, ele já estava lá fazendo um curso com ele, de 1 mês e depois mais 2 meses de estágio. Então, eu era a rainha do método Paulo Freire. Então, eu fiquei lá na Califórnia, foi um período muito interessante para mim, porque também conhecer, justamente, porque a gente tinha aquela imagem dos Estados Unidos imperialista, tarará, tarará. Só que eu fui conviver com gente, morar num gueto negro, onde as minhas irmãs moravam, conviver com o povo norte-americano, oprimido e lutador, era o auge do movimento das Panteras Negras, do César Chaves, que tinha todo um movimento de resistência dos trabalhadores rurais chicanos e mexicanos. Foi muito interessante, aí vim para... E aí eu fui para o sertão de Pernambuco. Depois de 1 ano no sertão de Pernambuco, que me rendeu o meu último livro, quer dizer, Outros Cantos, meu último romance, onde o cenário é real, eu vi. A narradora não sou eu, porque é uma personalidade muito diferente da minha. Eu sou uma pessoa prática, não sou nada introspectiva nem sentimental. Sonhadora, sentimental, assim eu não sou. Eu sou... É para fazer, vamos fazer. E a personagem narradora, ela é muito mais romântica do que eu. Isso. É ficcional. Sim. Agora, o cenário que ela descreve é real. Claro, também escolhido, né, por mim, não tem tudo, mas... Mas depois de vários meses lá, quando chegou no fim do ano, eu percebi que não era o lugar seguro para ficar, porque a gente chama a atenção como um farol, né? Porque a gente é diferente do povo. Que está fazendo o quê aqui, nesse lugar onde ninguém vem? Caraibeiras, né? Caraibeiras. Era um povoado, era uma vila do município de Itacaratu, no meio da Caatinga, onde todo mundo vivia de tecer rede, porque nem a agricultura não dava quase para fazer nenhuma. Só mesmo quando num ano bom, aquilo pouquinho de consumo. Aí eu fui para Recife e Olinda, porque era mais seguro estar perdida numa cidade grande e havia trabalho para mim. Aí eu fui logo trabalhar na Pastoral de Juventude, reorganizar a Pastoral de Juventude. Fiquei em Recife e Olinda até o 2º semestre de 76. Aí eu já tinha remontado o que tinham me pedido, que era tinha acabado os movimentos de juventude de ação católica, precisava montar reorganizar um movimento de pastoral de juventude. Eu, com a minha prática toda, né, o Dom Marcelo Carvalheira, que era o secretário-geral da CNBB do Nordeste 2, naquele momento, me conhecia porque ele tinha sido assistente da equipe nacional e soube que eu estava lá, disse, venha para cá e vamos trabalhar. Aí eu tinha terminado, tinha formado uma equipe nova e tudo. Aí eu quis voltar para o campo, porque aquela experiência no sertão de Pernambuco me pareceu muito... Aquilo foi só um começo de aprendizagem, eu queria continuar. Aí eu fui para o Brejo da Paraíba, que é uma região que fica no sopé, assim, nos vales da subida da Serra da Borborema, que era uma região canavieira. Aí eu fiquei lá, de 76 até 1989. 88, 89, enfiada no Brejo da Paraíba, trabalhando nos serviços da Diocese de Guarabira. Aí eu criei um serviço de educação popular, que se tornou um centro assim, de muito, muito trabalho, de criação metodológica, com uma equipe ótima, que a gente foi formando jovens de lá, que hoje são todos doutores, professores das universidades federais, e que eu me lembro, uma das coisas que me ajuda a dizer, poxa, como o Brasil mudou e temos que pensar como se fez essa mudança, quem fez essa mudança. Porque eu me lembro que nos anos 80, já no final dos anos 80, esses meninos, esses jovens que trabalhavam comigo, que eram jovens filhos de agricultores, muitas vezes com 1 ou 2 anos de escolarização, mas eles estavam prontos para ir para a universidade, porque o próprio trabalho que a gente fazia era um trabalho
com adolescentes, mas um trabalho que puxava pela cabeça deles. Eles estavam prontos para fazer vestibular e entrar na federal, como de fato fizeram e entraram. Mas eu consegui umas bolsas para eles poderem se sustentar era meio salário mínimo, me lembro daquele tempo, né? Mas juntavam todos, faziam pequenas repúblicas em casas nos bairros populares, dava para ir para a universidade, que é até hoje a única que dá de comer gratuitamente aos seus estudantes. Então, eu tinha que ir nas casas dos pais para convencê-los a deixar o filho ir para João Pessoa estudar. E os pais me diziam, não, irmã, a senhora é muito boa, irmã, a senhora não entende. Filho de pobre virar doutor, isso não existe, não. Isso é desculpa de preguiçoso para não ir trabalhar. Veja, isso no final dos anos 80. E eu tinha que ir lá e convencer, e dizer, e dar. E os meninos todos, em pouco tempo, estavam na universidade, mas era um caso especial, porque a gente conseguiu do Conselho Mundial das Igrejas, eu acho, de uma outra instituição de igreja europeia, uma bolsa para eles estudarem durante 6 anos, 5 ou 6 anos. Era impossível, impossível. E hoje você não encontra nenhum trabalhador pobre que não acredite que seu filho pode fazer faculdade. Isso é uma mudança de fundo na cabeça do nosso povo que não volta mais para trás. Isso não volta mais para trás. De achar que estudar e ser doutor é coisa só para quem já nasceu destinado a isso. Isso acabou. Então não vai ser fácil fazer tudo voltar para trás e ser como era antes. E depois, aí você acabou indo para João Pessoa? Aí o que aconteceu? O tipo de trabalho que a gente fazia em Guarabira, que reunimos ali uma série de educadores, um grupo grande de educadores, com alguns voluntários estrangeiros que já tinham tido experiências na África, ou brasileiros mesmo, já tinham tido experiências em outros lugares, a gente começou a criar uma coisa ali muito fecunda e começou a ficar muito conhecida. Então vinha gente de toda a parte do Nordeste, de fora do Brasil, fazer estágio ali para ver aquilo, fizeram filme, documentário. Teve um documentário até que ganhou vários prêmios, feitos pelo Silvio Darim, que era a Igreja da Libertação, que foi em grande parte filmada lá e tudo. Então, o que aconteceu? A gente não estava mais dando conta de tanta gente que queria vir fazer estágio lá. Aí nós começamos a conversar com gente de outros lugares, inclusive chegamos à conclusão de que a gente tinha que criar uma escola regional de formação de educadores populares. E aí criamos uma instituição chamada Escola de Formação Quilombo dos Palmares, que foi criada em 86, 87, e aí houve uma demanda muito grande para que eu ficasse por conta da escola, que tinha sede no Recife, mas trabalhava no Nordeste inteiro. Então, para eu continuar morando no interior da Paraíba, era complicado, porque depois tinha que ir para João Pessoa, para Campina Grande, para viajar para... Então, eu mudei para João Pessoa. As outras irmãs que estavam também em Guarabira também já tinham feito um trabalho e também estavam convocadas para trabalhar em nível regional. Então, ficava mais fácil a gente ficar na capital. E aí, desde então que a gente mora em João Pessoa. Mas isso não quer dizer que eu fiquei em João Pessoa o tempo todo, porque eu fiz grandes temporadas fora, porque a essa altura já se tinha criado toda uma rede latino-americana e, no fim, internacional de educação popular, em que a gente ia muita solicitação, e eu, como uma pessoa das mais experientes, né? Nessa época, a gente já tinha, depois da Revolução da Nicarágua, que foi em 79, 80, se fez a cruzada de alfabetização, aí se encontrou gente da América Latina inteira e os cubanos. E aí nós criamos todo um sistema de articulação que, de 2 em 2 anos, fazia um seminário de troca de experiências latino-americana e caribenha de educação popular, que era em Havana, com a Casa de las Américas. O que justamente para mim, eu trabalhei muito, eu coordenava esse processo todo. Então eu passava muito tempo em Cuba, passava 1 mês, 2 meses, voltava, as primeiras vezes clandestinamente, porque a gente tinha um carimbo no passaporte, né, até o dia 26 de julho de 1986, tinha no nosso passaporte carimbado, válido para todos os países, menos Cuba. E eu fui com esse passaporte para Cuba. Então tinha que passar por Panamá, pegar um visto volante, era uma confusão. Por isso que para mim o prêmio Casa das Américas que eu ganhei agora é tão assim, afetivamente tão importante.
E aí começaram a me chamar para tudo quanto era canto no mundo. Então vai para... Aí eu andei. Eu digo sempre que o pessoal assim, mas é bom ser freira, você nunca se sentiu limitada? Eu digo, não, minha filha, porque eu sou freira e porque eu estava à disposição para ir para qualquer lugar, porque no fundo os 3 votos de pobreza, obediência e castidade são votos de liberdade. Quer dizer, você não está preso, você não tem compromisso de ficar junto de alguém, aquela pessoa precisamente, seu marido, mulher, filhos, netos, você não tem propriedades pelas quais zelar, você não tem negócio, você não tem carreira, você não tem nada, você está livre, a voa. Não tem que fazer currículo, não tem nada. Então eu tenho o privilégio de ter dado pelo menos 3 voltas ao mundo sem nunca pagar passagem, nem pagar hotel, porque eu sempre fui a trabalho. Então, e depois a outra vantagem, sem nunca ficar confinada no mundo do turista, porque eu nunca fui para o mundo do turista, eu fui sempre para viver no meio do povo mais simples. E como dizia uma irmã da minha congregação, que também teve um trabalho internacional da própria congregação e outras coisas, ela sempre disse, sabe o que eu descobri? Os muito ricos e os muito pobres são iguais em todo lugar do mundo. E é verdade. Os muito ricos porque há as modas que só o dinheiro compra. E eles querem ser iguais. E os muito pobres porque vivem ao nível das necessidades humanas mais fundamentais. E isso é muito semelhante. Então a gente se encontra logo. Você tem que aprender, claro, a comer. Eu tive muitas vezes que aprender a comer, o significado dos gestos, não só a língua, a dormir, porque é muito diferente dormir numa cama daqui paulistana ou santista do que dormir na rede, no Nordeste, do que dormir numa esteira em cima do forno, a lenha lá na China, sabe, é diferente, né? Então você aprende a comer coisas estranhas. Outro dia um jornalista já estava cansado de uma longa entrevista. Aí ele perguntou, você pode resumir sua vida em 4 frases? Eu disse, eu já estava tão cansado. Falei, meu Deus, como resumir nada? Aí de repente me veio uma coisa assim, eu posso. Eu aprendi a comer tanajura na Paraíba. Eu aprendi a comer lesma em Paris, porque o escargot é uma lesma, né? Aprendi a comer lagarta de fogo frita no Senegal. E aprendi a comer escorpião grelhado na China, tá bom? Tá bom, é uma forma de resumir, que diz muita coisa, porque você realmente aprende. Então, é curioso porque, por ter sido formada nessa linha da formação da educação ativa, que se faz através da reflexão a partir da prática e da experiência, eu passei a vida toda aprendendo, muito mais do que ensinando. O meu papel de educadora sempre foi de fazer pergunta. Fazer a pergunta certa para o outro perceber o que ele já sabe ou querer saber o que não sabe, né? E a carreira de escritora? Você começou a escrever? Pois é, então aí é que tá. A carreira de escritora foi uma coisa... Me perguntam sempre, quando você resolveu ser escritora? Eu digo, eu não sei quando resolvi ser escritora. Sei quando resolvi não ser escritora. Porque para a família eu já era a escritora da próxima geração. Eu já escrevia. Até um dia que eu me lembro, eu cheguei na casa da minha avó, eu vinha da Ponta da Praia, tinha tido uma reunião no sindicato dos estivadores, não sei, eu sei que eu vim pela praia, num fim de tarde, de sábado, estava com os pés cheios de areia, né? E cheguei na casa da minha avó, devia ser inverno, porque estava meio chuvoso e todas as vidraças fechadas. E aquele bocado de escritor lá dentro. E eu passei por fora, assim, para ir lavar a areia dos pés e entrar pela cozinha. E eu olhei e tive a impressão que estavam todos dentro de um aquário. Aquário para nós santistas é uma coisa muito presente, né? Desde criança, o grande passeio do sábado era ir ao aquário ou ao orquidário. Então, eu tive aquela sensação de que eles estavam dentro de um aquário. Eu devia ter 14 anos. Assim. Aí, para mim, eu falei, não, eu não quero ser escritora. Eu não quero viver dentro de um aquário. Eu quero andar pelo mundo. Aí, ali, para mim, foi, assim, claro, né? Então, mas só que escrever, para mim, muitas vezes foi um divertimento, porque vivendo no interior, no meio do mato, às vezes, eu não tinha o que ler. E ler, para mim, era como tomar café, almoçar e jantar, indispensável. Então, chega uma hora que eu não aguentava mais ler os mesmos livros que eu já tinha. Às vezes, eu escrevia para ter o que ler. Era um divertimento e sempre gostei da máquina de escrever, era o prazer de escrever, de inventar uma coisa para dizer só para poder usar. Me lembro quando eu pus as mãos pela primeira vez numa IBM elétrica, aquela que tinha uma bolinha,
que mudava o tipo, que hoje é uma antiguidade, né? Mudava a letra. Moderníssimo. Nossa, eu fiquei completamente... Esfera. Exatamente, eu fiquei enlouquecida com aquilo. Então eu queria escrever, mudar. Eu inventava o que escrever só para ter o prazer de manipular aquele aparelho, né? Então eu toda a vida inventei histórias. E depois o meu próprio trabalho implicava nisso. Eu vinha aqui, fazia perguntas e conseguia resgatar a história daquela comunidade. Depois eu transformava aquilo num folheto de cordel. Depois eu contava aquela história para outra comunidade. Dizia, olha, eu estive numa comunidade que tem uma história para contar. Era assim, assim, assim. Que evidentemente é ficção. Porque você cria uma estrutura narrativa. Não é que os fatos sejam falsos, mas o texto eu crio, né? E para suscitar que os outros também contassem a sua história. Então, lidar com as histórias oralmente ou por escrito, e depois vivendo no Nordeste esse tempo todo, sabe, eu no dia da feira, vivendo no interior do Nordeste, no dia da feira ninguém me marca aula, reunião, nada que eu não vou. Eu vou para a feira ouvir repentista, cantador, vendedor de folheto de cordel, tanto que o meu romance, O Voo da Guará Vermelha... Foi o primeiro? Não, foi o segundo, porque na verdade meu primeiro livro, na minha cabeça e da editora, era um romance. É um romance. Tanto que ele tem uma segunda versão em que eu mexi na estrutura, acrescentei capítulos. É um romance, eu quis fazer um romance que não tem um protagonista individual, que o protagonista é o povo da vila. Então, cada capítulo se alguém ler com atenção, vai ver que em todos os capítulos, o povo, o coletivo, tem um papel fundamental. Então, o povo já diz que o povo todo se pôs, encheu a praça e não deixou acontecer isso ou aquilo, etc. É o povo que é o protagonista. Só que em cada capítulo ele se mostra através da história de um morador da vila, né? Mas o meu segundo romance, que é o Voo da Guará Vermelha, eu preciso ouvir em voz alta o que eu escrevo para sentir se aquilo, justamente, a oralidade, como o meu primeiro contato com a literatura foi pela oral, né? Eu acho que isso continuou. Então mas eu tinha dificuldade de ler sem ter alguém ouvindo. Então eu pego sacrifico alguém lá, digo, senta aí, uma das irmãs da minha comunidade, não sei, uma amiga, senta aí que eu vou ler para você o que eu estou escrevendo, para você me dizer se está bom. Aí eu comecei a ler O Voo da Guará Vermelha e a uma certa altura ela me disse assim, uai, é um cordel que você está escrevendo? E aí eu me dei conta que eu estava escrevendo em heptassílabos, que é um dos ritmos do cordel, né? De tal maneira que aquilo entrou em mim, que aliás, depois eu percebi que toda a questão da métrica tem a ver com a respiração, né? Porque uma frase de 7 sílabas é a forma mais normal da gente falar, porque cabe dentro de uma respirada. Então, a gente tende a falar, a gente naturalmente tende a compor as frases com essa medida de 7 ou 8 sílabas, que é o que corresponde a uma fala natural. Provavelmente, inconscientemente, nossa maquininha de linguagem se ajusta, se harmoniza com a respiração, né? Então, eu gosto muito, por exemplo, quando me pedem para ler trechos dos meus livros em voz alta, porque eu os ouço assim. Enquanto eu não consigo ouvir, eu não consigo escrever. E o 40 Dias veio logo em seguida? Olha, o que acontece é o seguinte, veja bem. A gente não pode viver de direitos autorais, porque o escritor, puro e simples, é como um cozinheiro de um restaurante de luxo que não tivesse salário fixo, só recebesse a gorjeta das comandas. Só que ele pode controlar as comandas e a gente não. Então não dá para viver com 10% do que a editora vender. Então, a gente tem que se manter. Então, a comunidade tem que se manter e todo mundo tem que contribuir. Com a aposentadoria do INSS, quando a gente vai ficando mais velha, não dá. Então, eu
faço muita tradução, porque como eu tenho facilidade com várias línguas, né? Então, trabalho de tradução eu tenho à vontade. Tradução é serviço prestado, entregou, pagou, recebeu, acabou. O que dava Então, quando me vem, eu tenho muitas, se quiser, eu tenho uma caderneta, onde eu anoto tramas e temas possíveis para romances que eu não vou ter tempo de escrever. Até brinco que eu estou procurando uma herdeira. Até já arrumei, já tenho uma candidata herdeira da caderneta, para quem sabe escrever esses romances que eu não pude escrever. Então, para mim, fabular, inventar uma história é facílimo. Mas eu não posso, não basta isso, né? Isso basta para fazer um conto, brincar com estilos diferentes. Mas para escrever um romance, eu preciso... Aquilo fica lá na minha cabeça, até encontrar a voz narrativa. Porque o importante não é o que contar é muito fácil. É quem conta, por que conta e como conta. Agora, não fico pensando nisso, nem estudando teoria, não sei nada de teoria da literatura, e a essa altura não quero saber, porque vai me atrapalhar. Porque vai que, de repente, agora eu começo a ficar preocupada de saber em que linha que eu estou entrando, não sei o quê. Não quero. Deixa eu assim. Se gostarem, gostaram. Se não gostarem, não faz mal, mas eu não quero uma camisa de força para mim. Então, quando, de repente, eu ouço a voz falando, contando aquela história, eu sei quem é que conta essa história, porque conta e como conta, aí eu me agarro naquele computador. Durante uma semana eu passo as noites e escrevo 30 páginas, 40 páginas, para fixar aquela... Mas aí depois eu não posso continuar nesse ritmo. No meu cotidiano, o pessoal pergunta assim, qual é a sua rotina de escritora? Não tem rotina de escritora. Uma pessoa que toda a vida foi educadora, que vive numa comunidade com outras pessoas... Sou idosa, tem pessoas mais idosas do que eu. A minha rotina é uma sucessão de imprevistos, não tem... e depois gente de todo canto que bate na porta lá em casa, que entra, que vem, a casa é o meio da rua, a nossa casa. Então, o que acontece? Eu tenho vários romances começados assim, que depois vem o trabalho braçal, de você, naquela pista que você abriu, você continuar, né, construir o texto. Porque o pessoal diz, trabalho intelectual, muito escritor já teve que responder essa pergunta, você trabalha ou só escreve? Que é ótimo, né? Você trabalha ou só escreve, ou seja, é trabalho braçal pesado, gente, dá dor nas costas. Eu tenho problema de visão, então começa a lacrimejar, eu não posso mais. Dá artrose nas mãos, eu sou uma senhora já artrósica e artrítica. Então, é dureza escrever, né? Eu já tentei ditar ou gravar para outra pessoa digitar, mas não é a mesma coisa. É outro circuito neuronal aí qualquer, porque não é a mesma coisa. Estou treinando, já estou cega de um olho. Então, eu tinha 4 livros assim. Começados desse jeito. Só que eu não estava podendo me dedicar a nenhum deles, estava traduzindo. Eu traduzi, olha, em pouco tempo eu traduzi O Core, do Edmundo de Amites, que é um calhamaço. É um livro bastante longo, grande. O Kim, do Kipling, traduzi Le Roman de la Momie, do Théophile Gautier, porque os meninos estão com mania de múmia, então vamos dar múmias clássicas. Traduzi contos filosóficos do Voltaire, traduzi outros livros juvenis também. Enfim, estou a traduzir. E, além de tradução de artigo científico para o pessoal da universidade, coisas... livros, um outro livrão, uma tese de um holandês sobre a educação popular no Brasil, porque é serviço prestado. E aí os livros estavam parados. Então, quando foi em 2013, acho, ou 2012, a Petrobras abriu uma seleção para patrocínio. Antes ela dava bolsa. E eu acho que tinha um espírito assim de investimento, né? A gente investe no futuro, então ninguém ia dar para a velhinha já com prazo de validade vencido. Então davam uma bolsa para os jovens, mas aconteceu que houve jovens que receberam essas bolsas e em vez de... Sabe, o jovem tende a se superestimar, né? Então foram viajar quase o ano, para você entregar o livro pronto em um ano.
Aí foram viajar com o dinheiro da bolsa, achando que nos últimos 2 meses escrevia o romance e não escreveram. Aí a Petrobras mudou o sistema para patrocínio. Você só recebe na hora que entregar o livro pronto. Aí foi bom. Eu falei, bom, quem sabe agora eu tenho uma chance, né? Então, eu me escrevi meus 4 livros. 4? Escrevi 4 livros. O 40 Dias, todos eles eu já tinha que entregar 30 ou 40 páginas escritas, porque você tem que demonstrar a sua capacidade literária. E eu tinha O Voo da Guará Vermelha, não, O Voo da Guará Vermelha estava publicado. Eu tinha O Outros Cantos, 40 Dias, A Carta Rainha Louca e um livro de contos que se chama A Face Serena, que é um livro de contos com uma ligação interna, que é no sentido. Não quero dar muita dica dele agora ainda, porque eu não sei, afinal, como se ele vai sair ou não vai sair. Está já na mão de um editor. Aliás, um editor daqui, porque ele já anunciou pela tribuna que ele vai editar o meu livro, que é o Rodrigo Simonsen, mas ele sumiu. Ele sumiu e não me falou mais nada. O livro estava pronto, diagramado, com capa feita e até agora não saiu. Preciso pegar ele agora, no laço. Cadê? Não tem nenhum livro publicado esse ano, meu filho. Aí, e eu mandei os 4 livros. Eles podiam dar, parece que uma pessoa da comissão que me contou essa história, parece que eles podiam dar 20 patrocínios, mas eles só escolheram 18 livros. Quando eles foram abrir os envelopes para saber de quem eram, 2 eram meus. Aí foram consultar eu botei 4, eu tinha uma chance maior que os outros, né? O jurídico, para ver se podia dar 2 patrocínios, não podia, então eles escolheram um dos 2, que foi o Outros Cantos. Só que, como o prazo passava a correr depois da assinatura do contrato. A assinatura do contrato demorou 1 ano. Então, naquele ano, como eu já sabia que eu ia terminar e que eu ia receber o patrocínio e tudo, eu pude me arriscar a ficar sem reservas e comprar coisas para pagar em 12 meses, etc. Essas coisas que a gente faz. E aí, então eu peguei e acabei o 40 Dias. Então, o 40 Dias saiu antes do Outros Cantos, mas eu fiz o 40 Dias e o Outros Cantos com um patrocínio para um livro só. E aí eu ganhei o Jabuti, o Jabuti, o Casa das Américas, que está me facilitando terminar a Carta Rainha Louca. Só que, no ano passado, na Flip do ano passado que eu fui, eu ganhei uma bolsa do Itaú Cultural para fazer a Rainha Louca. E o que aconteceu é que, no ano passado, o Itaú me convidou para ir à Flip, para uma mesa na Flip. Eu fui um dia para a Flip, nós temos uma reunião das mulheres de letras que estavam lá, sempre na cota, né? Reduzidas à cota, e descobrimos que nós somos muitas, mas nem sabemos quantas somos. E dizem que as mulheres são menos publicadas, são menos convidadas porque escrevem menos, e a gente estava desconfiada de que não era verdade. E aí a gente fez uma reunião lá improvisada e dizemos, gente, vamos fazer um encontro nacional do mulherio das letras. Aí essa expressão surgiu assim na conversa, o mulherio das letras. E aí pronto, pegou. Aí o pessoal disse, vamos fazer isso fora do eixo, não pode ser lá em João Pessoa, vamos num lugar onde não se costuma fazer esses grandes eventos de literatura. Eu falei, bom, eu acho que pode, porque a gente tem muito espaço para cultura. Muito em João Pessoa. Auditórios fantásticos, um espaço cultural que é um vão livre imenso, com não sei quantas salas, de volta, com um planetário, com 3, 4, 5 teatros e auditórios dentro, uma coisa imensa. O secretário de Cultura é o poeta Lau Siqueira, que é gaúcho, mas que vive na Paraíba, é paraibano, tanto quanto eu já sou paraibana por decreto, né? Cidadã paraibana, cidadã. E a gente circula, e o Lau é uma pessoa extremamente aberta, e eu disse, olha, eu vou ver, eu acho que dá. Se vocês estiverem dispostas a ir para lá, dá. E a gente acabou que isso se tornou um movimento nacional. Se você olhar por no Facebook, a gente usou o Facebook para se organizar.
E na melhor das hipóteses, a gente diz, a gente vai juntar umas 400, 500 mulheres. Sabe quantas tem? Tem 6.000 no grupo. De gente ligada a letras, que escreve, e escritoras que acabam se tornando também ilustradoras, também atrizes, também declamadoras, poetas. E uma coisa que nós descobrimos é que todas as mulheres são multiartistas. Muito mais do que os homens. O homem escritor é aquele que fica no escritório. A gente não fica no escritório. Inclusive porque tem que dar mais duro para poder escrever, né? E aí a gente descobriu isso. E aí isso transformou o meu ano. E a Rainha Louca também. Primeiro que quando eu comecei a Rainha Louca, eu tinha 5 anos a menos do que tenho agora. Né? Eu não tinha eu já tinha perdido um olho, mas não tinha catarata no olho bom. Agora eu estou com catarata no olho bom. Então, a artrose também piorou, a artrite piorou. Então, além de eu ser mais lenta para trabalhar, essa coisa do mulherio está me tomando um tempo enorme. Então, eu ainda não consegui pôr o ponto final na minha Rainha Louca, mas já ultrapassei o prazo do Itaú, mas eles estão entendendo, porque também tem coisas que a vida... Né, não... Então, agora estamos... Em outubro vai haver esse primeiro encontro nacional do Mulherio das Letras. Aqui, é o primeiro nacional. Mas já houve vários encontros locais. E aqui o pessoal está organizando o Mulherio à vontade, porque não é uma instituição, é um espírito. E aqui em Santos, aqui tem um pessoal que fez uma... tem se reunido e aqui a Vanessa Raton é que organizou uma coletânea de poesia das mulheres que vão para o Encontro do Mulherio, que a gente vai lançar e está sendo feito em livros artesanais lindíssimos pelo pessoal da... Como é que chama? Agora eu estou assim, os nomes próprios de tudo me escapam. Bem, está sendo feito aqui em Santos. O Ademir Demarque, ele comentou, acho que ele tem lindos, lindos, lindos. E tem uma escritora do interior de São Paulo que organizou a coletânea de prosa. São 99 textos. Então, a gente está sendo feito na forma de 4 volumes de livro de cartoneira, que está sendo impresso em Recife. Então, é uma coisa assim que pipocou para todo lado. Só que o pessoal acha, como eu que abri o grupo no Facebook, sai lá assim, Mulherio das Letras 2017, criado por Maria Valéria Rezende. O pessoal acha que eu sou a inventora dessa coisa e então, sem querer, eu me vi assim, sobrecarregada de tarefas e de demandas Então, mas ele está quase pronto, a Rainha Doida. E depois tem a minha caderneta com muita coisa ainda por escrever, que eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia se E tenho outros livros pela metade, assim, juvenis também, infantis. Eu gosto muito de escrever para criança e jovem. Eu já tinha 2 jabutis, um de infantil e outro de juvenil já. Eu agora tenho 4 lá em casa segurando os livros, porque da última vez eu ganhei 2, então tem as estatuetinhas. É ótimo para segurar livro na estante. Pesado. Mas veio um chequinho junto, né? Só do dourado, né? O jabuti comum não tem chequinho. Não, o primeiro lugar parece que tem um chequinho de R$ 3.500, mas não chega aos 3.000, tem muito desconto. Tem muito desconto. Não. Os outros que eu ganhei era só o segundo e terceiro lugar, então não tinha chequinho, era só... Mas é ótimo o jabutizinho, E fica bonito você pôr no currículo, ganhou o jabuti. Ainda maior prêmio, né? Nacional. Bom. Mais uma questão? Tá bom para vocês? Tá ótimo, lógico. A gente vai conversar muito tempo ainda, né? Acho que teremos outras conversas ainda. Se vocês quiserem, para falar mais da minha infância santista, Isso, do bonde, de fraudar o bonde para não pagar o bonde. Que era, a gente ficava no estribo, o motorneiro vinha por lá, a gente ia por aqui. O motorneiro passava por lá de cá, a gente passava por lado de lá, porque o bonde era aberto, né? Para juntar o R$500 do bonde, para conseguir 2 cruzeiros, né? Para comprar aquele negócio em Benta, na Joinville, que era a doceria que existia. Uma bomba. Comprar bomba de chocolate na Joinville.
Já existia. Já porque a gente não tinha mesada, tinha, papai dava o dinheiro, R$ 500 o bonde. Você falou que eram 6 mulheres? Não, somos 5 mulheres e um homem. Ah, sim, 5 mulheres. Somos 5 mulheres e um homem. Sofreu. Você é a mais velha. Eu sou a mais velha. Depois vem a Vitória, que mora em São Paulo, que é pintora e escultora. E foi desenhista de arquitetura de interiores, etc. Agora ela só faz escultura. Tem a Verônica depois, que mora em São Paulo também é pintora e escultora e educadora. Depois vem o meu irmão Leôncio, que é engenheiro naval. Depois tem a minha irmã Valentina, que eu acho que todo mundo aqui em Santos conhece, né? Foi a primeira lá em casa a ganhar um prêmio artístico, porque ela tem um mambembe, que ela foi atriz. Ela foi atriz na juventude dela e ganhou um mambembe. Tem um mambembe, tá lá na casa dela. O mambembe foi extinto, mas o dela tá lá na estante. Então ela era bem novinha ainda, ela ganhou como atriz revelação, ela nem sabia. E depois tem a Viviana, que acabou indo lá para Paraíba, mora lá. Andou ensinando na universidade, fez um mestrado lá e mora lá. Ela veio comigo agora, mas ela mora lá também já lá há 30 anos, eu acho. Se adaptou, porque a gente, justamente, beira-mar, e não faz frio. É ótimo. É norte, né? Então, tá bom. O programa Memória e História Oral e a Unimonte agradecem o depoimento de Maria Valéria Rezende. Muito obrigado, Maria. Por nada.